Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Deus possa nos abençoar nesse dia de hoje. Eu libero, desejo e peço para que Deus te abençoe a partir de agora. A partir desse vídeo que você vai assistir, que você seja impactado, que você seja abençoado e que Deus te dê uma visão diferente da qual você está tendo hoje. Eu tenho uma palavra revelada para você que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 7. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para que você possa receber toda semana uma palavra de fé. Mas para que você receba toda semana uma palavra de fé, você não pode só se inscrever. Você tem que se inscrever e você tem que clicar no sino de notificação. Porque clicando no sino de notificação te garante que você vai ser notificado quando tiver vídeos novos aqui na plataforma, tá bom? João capítulo 5, versículo 1 em diante, que fala dessa forma. Olha só onde a gente vai entrar. Presta atenção aonde o Espírito do Senhor vai nos levar através desse vídeo hoje. Veja só. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Deste ou nestes jazia grande multidão de enfermos. Olha as pessoas que viviam nesse ambiente. Era uma grande multidão de enfermos ou de doentes, não é? Cegos, coxos, paralíticos, esperando o quê? Esperando o movimento das águas. Todas as pessoas doentes, coxas, cego e paralítico, estão aguardando só uma coisa: o movimento das águas. E quando eu começo a ler esse texto, irmão, eu começo a ficar maravilhado, porque a Bíblia fala que era uma multidão. Versículo de número 3 fala: neste jazia grande multidão. Era um ambiente que tinha uma multidão de pessoas querendo a mesma coisa. Vai guardando aí, tá? Era uma multidão que estavam querendo a mesma coisa, que estava aguardando a mesma coisa. O que é que eles estavam aguardando? Versículo 4 fala que descia um anjo uma vez no ano, desceu um anjo. Deixa eu ler o texto para que você entenda. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, versículo 3 fala que era uma multidão que estava aguardando ali o movimento das águas. Mas a Bíblia fala que mesmo sendo uma multidão, só uma pessoa era abençoada. Você entendeu? Uma multidão estava no mesmo lugar, aguardando o mesmo movimento, mas só um era abençoado. Isso é muito forte. A gente já começa essa leitura, irmão, sentindo o impacto de uma realidade. E eles estavam aguardando, todos estavam aguardando a mesma coisa. O quê? O movimento da água. A água era movimentada porque um anjo, segundo eles, um anjo descia e movimentava a água. E aquele que entrava primeiro era curado. Não é isso mesmo? O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. A gente vai parar aqui. Estamos no versículo 5. A Bíblia fala que, no versículo 4, a Bíblia fala que qualquer um que descesse, depois que a água era agitada, era automaticamente curado de qualquer enfermidade. Irmão, era muita gente para uma bênção só. Mas a vida sempre foi assim, irmão. A vida nunca foi fácil para ninguém. Você sabe muito bem disso. Você está passando situações aí que você pode dizer: pastor, eu sei o que o senhor está falando. Eu estou passando por isso. Não está sendo fácil a minha vida. Não está sendo fácil o meu corre aqui. Não está sendo fácil para eu manter a minha casa, a minha família. Pastor, eu sei o que o senhor está falando. Não é fácil. A Bíblia fala, irmão, que era muita gente querendo uma bênção só. Mas só um recebia a bênção. Só uma pessoa recebia. Quem era quem recebia a bênção? A pessoa que ficava mais atento. Porque num ambiente desse, irmão, você sabendo que de uma vez por ano acontecia um milagre,
Todo mundo ficava atento ao movimento da água. Todo mundo ficava atento à agitação das águas. Eles ficavam olhando, esperando a água agitar, que se agitasse a água, eles já se sacudiam. Quantas das vezes, irmãos, eles não se sacudiam na água e pensavam que era o anjo que tinha agitado e não era o anjo. Foi um vento, foi alguém que jogou uma pedra, foi alguém que tocou e agitou e gerou aquelas ondas, impacto de onda. Irmãos do céu, quando eu leio João capítulo 5, do versículo 1 até o verso de número 7, eu digo, meu Deus, o Senhor tem nos abençoado todos os dias. O Senhor tem preparado para nossas vidas todos os dias bênção, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de visão. O Senhor todos os dias tem nos dado livramento, falado conosco, tem aberto portas, tem nos dado cada livramento tremendo e a gente não percebe nada disso. A maioria de nós, irmão, não enxergamos os benefícios que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos favorecido. Agora, só que quando eu leio esse texto, eu venho para o versículo 5. O versículo 5 chamou a atenção de Jesus e vai chamar a sua atenção. Olha o que fala o versículo 5 do capítulo de número 5 do Evangelho de João. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Havia um homem ali que havia 38 anos e ele se achava enfermo. Se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes, queres ficar são? Opa, peraí. A luzinha de alerta acendeu. O povo estava ali aguardando que um anjo descesse e agitasse as águas. Sim, claro, versículo 3 e versículo 4. Eles estavam aguardando, estava todo mundo atento, estava todo mundo esperando as águas ser agitadas para pular na piscina, para pular no tanque e ser curado de qualquer enfermidade. Agora, de repente, chega um homem, por nome Jesus, olha para uma pessoa que estava há muitos anos lá, aguardando a agitação das águas, e pergunta para esse homem, quer ser curado? Era tudo que o homem queria. Era tudo que o homem desejava. Era ser curado, ou não era? Claro que era. Porque nesse ambiente, irmão, versículo de número, versículo 3, fala que nesse ambiente tinha enfermos, cego, coxo e paralíticos. Esse homem estava lá há 38 anos aguardando um milagre, aguardando uma provisão, aguardando uma bênção, aguardando que um anjo descesse, tocasse nas águas. Agora chega Jesus, aleluia. Jesus vai em direção daquele homem, olha para aquele homem no meio de muitos, no meio de uma multidão. Jesus vai até aquele homem, olha para ele, ele faz uma pergunta óbvia. Quer ser curado? Quer ficar são? Quer ficar liberto? Quer que a sua vida mude? Quer que eu te abra a porta? Você quer a tua bênção hoje? Você quer seu milagre agora? Essa foi a pergunta de Jesus para um homem que precisava desse milagre. Aí o homem olha para Jesus no versículo de número 6, irmão. O homem, ele joga um lamento aos pés de Jesus. Ele começa a lamentar. Ô, minha irmã, aprenda que nessa vida existe tempo para tudo, existe tempo de lamentar e existe tempo de correr atrás. Existe tempo de chorar e existe o tempo de correr atrás. Existe o tempo de sentar, de lamentar, de chorar e existe o tempo de correr atrás. Minha irmã, o tempo de lamentar acabou. O tempo de estar chorando acabou. O tempo de estar ficando pelos cantos da parede acabou. É tempo de você correr atrás. É tempo de você ficar atento ao que o Espírito está falando à tua alma. E Jesus chegou até esse homem e fez uma pergunta. Quer ficar são? Aí o homem olha para Jesus no versículo 6 e fala. E Jesus, é versículo 7, né? No versículo 7, o homem olha para Jesus e fala. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque num tanque.
O homem olha para Jesus e fala assim, eu quero, mas não tem ninguém que faça nada por mim, não tem ninguém que me coloque. Irmão, estava todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo lugar, aguardando a mesma bênção. Ninguém tem tempo para ninguém ali. Estava todo mundo aguardando a mesma bênção, irmã. Irmã, coloca uma coisa na sua cabeça. Quem tem que orar é você. Quem tem que buscar é você. Quem tem que correr atrás é você. Quem tem que fazer a coisa acontecer é você, irmã. Para de estar aguardando que Benedita faça alguma coisa, que João faça alguma coisa, que Fernanda... Não, minha irmã. A luta é sua. A prova é sua. O problema é seu. Corra você. Não fica aguardando a boa vontade de A ou de B para fazer algo por você. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, irmão. Tá todo mundo na fila da vitória. Tá todo mundo na fila da benção. Tá todo mundo querendo a mesma coisa. Ninguém tem tempo, nessa hora, ninguém tem tempo de ajudar ninguém, não. Foi por isso que Jesus foi até aquele homem. Jesus sabia que aquele homem precisava de algo que só Deus poderia dar. Só Deus poderia beneficiar aquele homem, irmão. Quem sabe que nessa hora, enquanto o Espírito do Senhor está me usando através desse vídeo, Deus não está falando com você aí agora. Deus não está, batendo na tua porta, batendo no teu coração e fazendo uma pergunta muito simples. A pergunta hoje é essa: quer ser curado? Quer receber a bênção? Quer receber a transformação? Você quer essa salvação? Você quer essa bênção no seu lar, na sua família, no seu marido, no seu filho? Você quer que eu entre com a cura? Você quer que eu resolva aquela causa na justiça? Você quer que eu abra os céus e responda aquela petição que você tanto me pede? Minha irmã, meu irmão, ninguém vai fazer nada por você, é Deus quem vai fazer. Para de esperar que alguém te coloque nos braços e te jogue na piscina para você ser curado, porque muita gente está aguardando a água ser agitada para se jogar na piscina. Mas hoje, Deus em especial bateu na tua porta. E a pergunta hoje do Espírito Santo é uma só. Você quer? Hoje a pergunta de Deus é uma só. Você quer? Assim pergunta o Senhor para você. Você quer? Se você entende que Deus está falando com você através desse vídeo, já digita aqui assim, eu quero. Deus sabe o que é que você quer. Ele sabe o que você almeja. Ele sabe o que a tua alma está querendo, como a tua alma está gritando. Então digita aqui nos comentários assim, eu quero. Porque a pergunta de Deus hoje é uma só. A pergunta do Pai é uma só. E a pergunta é essa: você quer? Se você quer, receba o seu milagre agora. Se você quer, receba a sua bênção agora. Se você quer, seja liberta agora. Se você quer, a causa na justiça vai ser resolvida agora. Se você quer, haverá paz dentro da tua casa e no teu casamento. Se você quer, os teus filhos vão ser libertos, vão ser abençoados. Deus vai abrir as portas e vai fazer coisas grandes. Se você quer, diga, eu quero. E assim vai ser feito na tua vida, meu irmão. Eu profetizo, eu libero uma vitória dos céus sobre a tua casa e sobre a tua vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Deus te abençoe, minha irmã. Você entendeu essa palavra? Você compreendeu que Jesus quer fazer um milagre? E Jesus não quer contar com o homem para que o milagre bata na sua porta. É Ele mesmo quem vai bater na tua porta e vai mudar a tua história. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Pega esse vídeo, falou com você? O Espírito Santo me usou para falar com você tem certeza disso? Então pega esse vídeo e compartilha pelo menos para 10 pessoas. Olha aqui, só compartilha quem crer que esse vídeo Deus me usou para falar com você. Se você crê nisso, compartilha ele para pelo menos 10 pessoas e até os próximos vídeos, em nome de Jesus. Fica na paz. Shalom.